Olá, aluno e aluna. Vamos retomando o nosso assunto. Lembra, no encontro passado, a gente conversou um pouquinho, gestão social, terceiro setor, uma temática de grande importância e relevância para este momento atual. No primeiro momento, nós vimos vários fatores. Vimos um conceito de gestão social, a sua importância, vimos as entidades que fazem parte desse terceiro setor. Depois nós levamos em consideração alguns aspectos fundamentais. Hoje nós vamos avançar mais um pouco nesse processo. O que é que nós vamos ver hoje, ou a partir de agora? Vamos pensar um pouco. Eu me recordo que nós falamos em algum momento sobre a relação Estado e sociedade. Nós citamos essa sociedade, mas também numa relação de capital e trabalho, e vice-versa, porque a gente também pode falar de sociedade e Estado, como podemos falar de trabalho e capital, e nós vimos que o que permeia essa relação social é justamente o quê? A Constituição Federal de 88, que vai garantir para nós direitos. Nós vimos também que falar de gestão social e terceiro setor, obviamente, que estar falando de políticas públicas. Nós vimos que para falar de política pública, obviamente, estamos falando em situação de vulnerabilidade, desigualdade social e, ao mesmo tempo, de direitos, porque cabe ao Estado garantir esses direitos ou os direitos fundamentais para o cidadão. Por isso que hoje, na nossa aula, a gente vai estar aprofundando mais um pouco nesse aspecto, Estado, mercado e sociedade. Um outro ponto fundamental para discutirmos são as duas correntes no estudo a respeito do Estado. Mas também vamos estudar um pouquinho algumas concepções de sociedade e, por fim, mais uma vez, vamos estar trazendo um ponto que é o que são as considerações fundamentais ainda dessa temática que nós estamos tratando, que é a gestão social e o terceiro setor. Pensando então em Estado, mercado e sociedade, a gente vai começar pensando que o Estado ele tem e é uma estrutura organizacional e política. Portanto, é fruto de um contrato social ou de um pacto político. Uma vez que a gente entende que essa estrutura é organizacional, a gente também vai pensar que cabe a esse Estado garantir uma legitimidade desse governo ou ao governo que está em vigência. Também a gente pode pensar que o Estado é uma estrutura política, organizacional, que se sobrepõe, acima de tudo, à sociedade e, ao mesmo tempo, ela faz parte desse espaço. Então, no mesmo tempo que o Estado se apresenta enquanto estrutura organizacional, o Estado também faz parte dessa sociedade da qual está inserida. Ela vai estar para gerenciar os conflitos nas relações sociais, mas também ele vai estar para estar mediando e administrando as questões vigentes a essa sociedade. Continuando o nosso ponto de vista, a gente vai pensar também que o Estado, mercado e sociedade, ela pode ser vista também como uma res pública, como uma coisa pública, ou seja, como uma propriedade coletiva de todos os cidadãos, pois é detentor de um patrimônio e de um fluxo de recursos financeiros originados dos impostos. Em outras palavras, a sociedade, direta e indiretamente, contribui para que o Estado exerça a sua função, para que o Estado subsista, para que o Estado venha fazer a gerência das relações sociais e das relações que permeiam dentro desse aspecto: sociedade, Estado, capital, trabalho. E a soma desses dois ativos é que constitui justamente o que nós estamos chamando de res pública. E aí quem vai falar para nós é Bessem Pereira, em 1995. Dentro desses aspectos, a gente vai trazer agora um outro ponto fundamental, que são as duas correntes de estudo do Estado. A gente tem a perspectiva lógico-dedutiva, e aí com isso a gente vai trazer rapidamente a questão liberal, onde o Estado ele é resultado
político, institucional de um contrato social e, ao mesmo tempo, é consequência lógica de uma necessidade de ordem. Portanto, o Estado ele vai surgir para que a gente compreenda como ele surge. A gente precisa fazer um retrospecto histórico, entender as relações de negócios, as relações sociais que fizeram com que, se em um determinado momento fosse necessário instituir essa organização que hoje nós damos o nome de Estado. Um outro ponto importante dessa corrente é pensar o Estado no estudo do próprio Estado. E aí a gente vai pensar que o Estado ele é um conjunto de instituições neutras e exteriores à sociedade, as quais, por isso mesmo, estariam em condições de arbitrar interesses e conflitos de forma democrática e plural. Eu vou parar aqui para pensar. Por que arbitral? Porque cabe ao Estado intervir, cabe ao Estado fazer as suas inferências, cabe ao Estado se posicionar e representar a sociedade. É por isso que nós falamos muitas vezes, e às vezes de uma forma assim pejorativa, não muito agradável, quando diz assim, cada povo tem um Estado ou tem um governo que merece. Quando é que as pessoas citam essa expressão? Às vezes, quando as coisas acontecem de uma forma que nós esperamos, ou às vezes de uma forma que nós nos decepcionamos com a expectativa que foi criada. Porque de uma forma ou de outra, a gente sabe que na atualidade a gente acaba contribuindo para estabelecer quem são os nossos gestores no Estado. Quem a gente elege para estar numa gestão pública. Por isso é que a gente está falando que dentro dessa corrente de pensar o Estado, nós estamos pensando numa organização que ela tem condição de decidir por nós, porque ela representa ao mesmo tempo essa sociedade. Em outras palavras, a gente está falando que o Estado ele pode ser considerado como um árbitro que se encontra fora da sociedade, embora esteja a ela submetido, né? Ou subordinado. E aí é que a gente percebe que dentro dessa relação, a gente pode abrir um parênteses e dizer, existe a relação de interesses, existe a relação que perpassa pelo interesse de quem está à frente do Estado, e a gente vai também, eu vou aproveitar e ousar dizer num recorte que a gente vai considerar que esse Estado ele é burguês por natureza, ele é burguês dentro da sua própria Constituição, e essa sociedade que vai estar estabelecida por uma divisão de classes. Essa divisão de classes que a gente pode considerar a partir da questão ético-racial, a partir também da realidade socioeconômica, a partir de uma realidade geográfica, a partir de uma realidade que a gente poderia chamar acadêmica. Quem são as pessoas que têm acesso aos estudos, quem não tem acesso, e que impacto essas questões estabelecem, então, quem ocupa certos espaços de privilégio nessa sociedade. E é diante dessa realidade de conflitos que a gente vai encontrar e que o Estado tem o dever de estar gerenciando, é que nós vamos pensar nessa outra corrente que é a perspectiva lógico-dedutiva liberal, mas também que ela vai dizer e reforçar para nós esse Estado. Mais uma vez eu vou reforçar, esse Estado como resultado político, institucional, de um contrato social e, em consequência disso, de uma lógica de necessidade de ordem. A gente não pode esquecer por que a gente chega a estar nessa condição desse Estado. A outra corrente que eu queria chamar a atenção de vocês, nós vimos essa que a gente considerou e chamou liberal, a gente vai agora pegar essa perspectiva histórico-indutiva, que a gente vai chamar também de marxista. Nessa corrente, o Estado pertence a uma classe. E de acordo com Marx, a determinadas fases do desenvolvimento da produção corresponde a determinadas formas de organização social, ou seja, uma sociedade civil. Como ela está constituída,
como ela se concebe, como ela se organiza, como ela se destaca nessa comunidade ou nessa sociedade. Daí a gente vai avançando pensando que uma dada sociedade civil, ela corresponde a certo tipo de estado político, que não é mais do que a expressão oficial daquela. Desde o ponto de vista marxista, a gente vai chamar a atenção de que o Estado capitalista ele possui uma essência burguesa, lembra que eu falei há poucos momentos? Né? E que deveria ser tomada e substituída por outra essência, a proletária. No entanto, a sociedade deveria organizar-se fora do Estado para tomá-lo. E é nesse momento que a gente falou em uma das aulas anteriores que aonde o braço do Estado não alcança, aonde o Estado não chega, e aí as pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade, cabe a essa sociedade que organizada exerce a sua cidadania e elege pessoas para estar na governança do Estado, né, dessa organização, cabe essa comunidade, essa sociedade se organizar como um todo para ver e encontrar outras saídas que possa possibilitar a sua sobrevivência e subsistência. É nesse momento que a gente tem essa última fase quando diz que a sociedade deveria organizar-se fora do Estado para manter tanto o Estado como para manter a si mesma e a sua subsistência. Dentro desse ponto, a gente vai pensar uma coisa interessante, resumindo o nosso momento agora. Não se pode pensar em sociedade sem Estado. Não se pode pensar essa relação de Estado, sociedade, sem essa relação entre as pessoas, e essa relação é permeada pelo capital, pelo trabalho. Capital e trabalho que também está norteado por uma relação de desigualdade social, e essa desigualdade, volto a reforçar, ela é histórica. Se você compreende a partir desse momento que o Estado tem a sua importância enquanto órgão gestor dessa sociedade e que você entende que esse órgão gestor, historicamente, ele é oriundo de uma estrutura burguesa, mas que tende a atender às expectativas e demandas dessa sociedade, e ainda dentro dessa sociedade você vai encontrar, como eu disse, essa divisão de classe histórica e que cada vez mais fica a ser evidente e é estudada por vários teóricos e que a gente vai trabalhar diretamente no serviço social, que a gente vai chamar como as questões sociais. E é oriundo dessas questões sociais não apenas que o serviço social vai atuar, mas também que o terceiro setor vai encontrar a sua demanda para propor, promover ações que venham atenuar esses impactos que geralmente tendem a produzir ou gerar conflitos sociais que tendem mais ainda a comprometer as relações entre as pessoas. O Estado tem a sua obrigação, o Estado tem o seu dever, mas acima de tudo, cabe a nós repensar a nossa prática.